Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de quase 100 anos sem aparecer no canal, eis que eu estou aqui para conversar um pouco sobre o que aconteceu nesse intervalo de pouco mais de um mês entre o último vídeo que eu postei e hoje. Hoje, precisamente, é 15 de junho de 2021 e aconteceu muita coisa nesse período que eu não postei vídeo. Antes de eu ter postado o último vídeo também aconteceu muita coisa e eu queria compartilhar, até porque me trouxe muito crescimento pessoal e eu acho, me fez refletir muito, e acho que são reflexões que podem ajudar outras pessoas, assim como essas reflexões me ajudaram muito. Primeiro de tudo, eu descobri que eu estava sofrendo há muitos anos de uma famosa síndrome, que é a síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar da síndrome do impostor, mas essa síndrome, ela é um termo que se dá para quando você tem assim, um conjunto de comportamentos em que você duvida da sua capacidade. Você acha que você não é capaz de estar onde você está, você acha que você não merece estar no lugar que você está. E eu acho que é uma coisa muito comum que acontece com pessoas que resolvem trabalhar no online, porque a exposição é muito grande. Eu tô gravando um vídeo aqui, eu tô sozinha, eu não tenho controle de quantas pessoas vão assistir, eu não tenho controle do que cada pessoa vai achar. E é muito assustador. A gente, como ser humano, a gente tem sim muito medo da crítica. A maioria, né, de nós mortais tem sim muito medo da crítica. E eu tinha muito o medo de ser criticada, eu tinha medo de que dissesse até que eu estava fazendo alguma coisa legal. E eu vou explicar um pouco melhor porque eu decidi trabalhar no digital há mais ou menos 3 anos, que foi quando Nanda nasceu. E quando Fernanda nasceu, eu estava fazendo uma especialização em Direito do Trabalho, porque a minha primeira formação é em Direito, minha formação é jurídica. E meus planos dentro do Direito nunca envolveram advocacia, envolveram sim magistratura. E aí, quando ela nasceu, eu percebi que se eu fosse por esse caminho, eu provavelmente sacrificaria muito tempo com ela. E o meu sonho sempre foi ter a minha família, ver os meus filhos crescerem. E eu sempre dizia, quando eu era mais nova, que quando os meus filhos estivessem na escola, eu estaria trabalhando, e quando os meus filhos estivessem em casa, eu estaria em casa com eles, cuidando deles. E provavelmente eu não iria conseguir fazer isso dentro da minha área de formação. Eu não queria deixar ela com babá, apesar de que tem uma pessoa que cuida dela, mas eu não queria que ela ficasse 100% entregue aos valores de outra pessoa. Eu queria que ela fosse criada dentro dos meus valores, dos valores do meu marido. E eu fiz essa transição de carreira. Eu parei tudo no direito e fui para o digital. Comprei um curso de marketing digital e passei muito tempo me sabotando, porque primeiro eu tinha muito medo de dar errado, depois eu comecei a ter muito medo de dar certo. Ano passado, me decidi por ir fazer a faculdade de psicologia, que era uma coisa que eu também sempre quis fazer desde que eu era criança, e eu fui fazer. E como todo mundo aqui sabe, eu sou uma pessoa que é muito ansiosa, sou uma pessoa que é muito curiosa, e eu comecei a pesquisar antes mesmo da faculdade de psicologia sobre técnicas que poderiam ajudar a diminuir a ansiedade, e comecei a compartilhar no meu perfil do Instagram. E eu ficava assim com muito medo de profissionalizar isso, de crescer isso, porque eu ficava até com medo de dizer assim, você tá fazendo exercício legal da psicologia e tal. E como a mente da gente é irracional às vezes, né? Porque eu sou advogada, eu sei pesquisar a lei, eu sei ler a lei, eu sei interpretar a lei, e eu tava morrendo de medo de passar por uma situação dessa, porque eu achava que eu não era digna de fazer esse trabalho, que eu não era capaz de ajudar outras pessoas, que coisas que eu fiz que me ajudaram não iam ajudar outras pessoas, e era tudo coisas da minha cabeça. E aí eu passei um bom tempo me sabotando, até que no final do ano passado eu achei que tinha conseguido superar,
quando eu criei o meu blog, quando eu criei o canal no YouTube e vinha postando direitinho. Mas, ao mesmo tempo, também tinha um certo receio, porque eu sei que eu tenho um padrão de comportamento. E eu tava mantendo essa consistência já há algum tempo e eu tava começando a ficar assim bem preocupada, porque eu tava fugindo do padrão. Então, assim, tava preocupada, mas também tava muito feliz, porque assim, olha, eu acho que eu realmente passei dessa fase. Tô acreditando em mim mesmo, tô indo pra frente. Tenho medo de que alguém diga assim, eu não gostei do seu trabalho, você falou alguma besteira. Tenho, é normal, acho que é do ser humano. O medo da crítica é uma coisa que faz parte do ser humano. Mas eu continuei em ação, que é o mais importante, né? Não é a gente não ter medo, o importante é a gente não se deixar parar pelo medo. E aí aconteceu que um dia eu cedi à minha crença de que eu não sou uma pessoa competente. E aí isso me gerou um bloqueio criativo. Eu passei 2 semanas sem fazer nada. Eu nem percebi que tinha passado 2 semanas sem que eu tivesse produzido nada. Porque eu pedi um material pro meu esposo. O último vídeo que eu gravei, que foi sobre como deixar de ser indecisa, era ensinando a usar uma ferramenta de coaching que ajuda a tomar decisões. E ele, quem conhece meu marido sabe que ele é muito high-tech. Ele tem um quadrinho, uma louça digital, que eu acho um barato. E eu pedi emprestado para ele. Ele falou assim, não, eu te empresto. Só precisa instalar um aplicativo no seu computador e você usa. E quando ele disse aquilo, a minha mente disse para mim, ele não acredita no seu trabalho. Ele acha que você está perdendo tempo, que você está fazendo idiotice. E isso não aconteceu. Definitivamente isso não aconteceu. Não foi isso que ele disse. Inclusive, ele é quem mais me apoia no meu trabalho. Só que eu comprei aquela ideia. Porque no fundo é uma coisa que eu acho de mim. Não é uma coisa que eu penso que ele acha. É uma coisa que eu acho de mim. E eu comprei essa ideia. E eu fiquei um tempo sem produzir. E quando eu me dei conta de que eu já tinha 2 semanas sem fazer nada, eu comecei a investigar, olhar para dentro de mim para tentar entender por que é que eu não estava fazendo. E aí eu fui me dar conta de que eu estava sem fazer uma coisa que eu gosto, que é o meu trabalho, que é estudar, que é produzir conteúdos relacionados a desenvolvimento pessoal, por causa de uma fala que não aconteceu. Uma coisa que literalmente saiu da minha cabeça. E aí eu voltei. Falei, não, tem que dar um basta nisso. E aí eu voltei, escrevi, fiz o vídeo. Mas infelizmente, depois que eu fiz esse último vídeo, aconteceu que meu esposo ficou doente. Meu esposo teve Covid, teve uma versão bem grave de Covid. E foi uma situação muito difícil para a família toda. Todo mundo sofreu à sua maneira, foi uma experiência que fez todo mundo também crescer à sua maneira. E foi uma experiência assim, muito difícil, foi uma experiência muito assustadora, porque eu não tenho o costume nem de ver meu marido dizer que tem dor de cabeça. E de repente eu estava assinando os papéis para internar meu esposo. E para mim foi muito assustador, porque eu deixei ele no hospital, eu não podia ficar com ele pela situação da pandemia. Vim para casa e de repente eu vi que eu tinha que dar conta de uma casa, eu tinha que dar conta da minha filha, eu tinha que dar conta de mim, porque eu não podia ficar doente, porque eu sabia que ele estava contando comigo, que acontecesse o que acontecesse, ele estava contando comigo, que eu iria segurar as pontas e eu tinha que segurar as pontas. Tinha que cuidar da faculdade, porque eu estava no final do semestre, estava às vésperas de entrar na semana de prova e foi muito difícil. E assim, estar em casa sem ele, estar no escritório sem ele, foi uma coisa muito difícil. Mas toda a crise serve para que a gente cresça. Então, e assim, uma coisa que eu descobri com essa crise é que eu tenho um equilíbrio emocional que eu não imaginei que eu tinha. Meu esposo descobriu que eu tenho uma força que ele não imaginava que eu tinha, porque quem me conhece sabe que eu sou meio patricinha. Meu esposo disse que eu sou meio de plumas e paetês. E foi um crescimento muito grande. E eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu ensino aqui no canal, aqui, que eu ensino no Instagram, que eu já compartilhei no Instagram, que eu já compartilhei com as pessoas com que eu já trabalhei,
colocar em prática as coisas que eu estudo todos os dias, foi muito desafiador. Foi aquela hora que eu disse assim, agora eu tenho que pegar todo o arsenal de conhecimento que eu tenho de inteligência emocional e eu tenho que usar a meu favor. E eu aprendi algumas coisas se tornaram âncoras para mim nesse período. E eu queria falar um pouco sobre isso. Era essa reflexão que eu queria fazer com vocês. A primeira coisa que acho que foi o que mais me ajudou a passar por esse período foi o fato de que a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. Não estou dizendo que eu não me desesperei quando eu internei meu marido, me desesperei sim. Eu internei meu marido, chorei horrores. Liguei para meu pai, que é meu confidente, liguei para meu pai, chorei. E quando eu terminei de chorar, eu disse, bom, agora eu tenho que focar naquilo que eu posso fazer, naquilo que vai ser bom para minha família, naquilo que vai ser bom para o meu marido quando ele sair, naquilo que vai ser bom para minha filha quando eu chegar em casa. Eu não posso desabar simplesmente na frente dela. Eu tenho que me manter forte. Então, manter os olhos naquilo que estava no meu controle foi uma coisa fundamental para que eu ficasse em pé. Eu sabia que me desesperar não ia resolver nada. E além de não resolver nada, poderia piorar em muitas coisas. Então, isso que é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas com quem eu trabalho. Foque no que você pode fazer. Que é um conceito que a gente trabalha muito no coaching, que é a autorresponsabilidade, né? O que é que está ao seu alcance, o que é que você pode fazer para resolver a situação, o que é que você pode fazer para deixar a situação mais tolerável. Então, isso foi uma coisa que me sustentou muito. Focar naquilo que eu tenho controle. Segundo, procurar ter um pensamento positivo. Por mais que a situação fosse bastante assustadora, eu procurei o tempo todo manter meu pensamento positivo. Confiar que ele estava em um bom hospital, confiar que ele estava com bons profissionais, confiar que os profissionais estavam fazendo aquilo que era melhor para a recuperação dele. Ter muita fé de que Deus cuidaria dele, mas acreditar que ia dar tudo certo. Pedir a Deus que desse tudo certo, que cuidasse dele. Confiar, ter essa confiança de que as coisas iam acontecer da melhor forma possível. Isso também foi uma coisa que me ajudou a ficar de pé. Um outro recurso que a minha profissão me proporcionou e que me ajudou muito nesse momento de dificuldade foi a visualização. Uma vez eu até compartilhei no Instagram de uma experiência que eu tive, numa situação que eu estava com muito medo, que era um estacionamento. Tem um prédio aqui em Salvador que se chama Pituba Park Center. E o estacionamento desse prédio, ele é engraçado, porque ele é um caracol. E eu sempre morri de medo de descer esse estacionamento. Subir tudo bem, mas descer não, porque eu tinha certeza de que eu ia cair com o carro do lado de cima. E aí aconteceu que um dia eu tive que superar esse medo. E uma coisa que me ajudou muito foi a visualização. E tendo me ajudado no passado, eu pensei, bom, se funcionou antes, eu tenho certeza de que vai funcionar agora também. E foi uma coisa que me ajudou muito, porque quando eu pensava no meu marido, em vez de ceder ao desespero, em vez de ceder ao medo, eu visualizava sempre meu marido com muita luz, com muitos anjos perto dele. Era uma coisa até involuntária, eu pensava nele, fechava os olhos e era a primeira coisa que me vinha. Meu marido com muita luz, com muitos anjos em volta dele, cuidando dele, restaurando a saúde dele. E sempre imaginava o momento que eu ia receber o boletim médico. Eu recebia uma ligação todo dia e os médicos diziam como é que ele estava. E eu sempre imaginava o diálogo que eles estavam tendo comigo. Olha, seu esposo passou a noite bem, a saturação dele está em tantos por cento, as trocas gasosas estão em tantos por cento, em tanto, e ele está bem, nananana. E eu ficava o tempo todo nessas duas coisas, mentalizando isso, que ele ia ficar bem. E era engraçado, porque às vezes acontecia exatamente isso. E teve uma vez que o médico tá me falando assim, a gente pronou seu esposo hoje, que é colocar de bruço. As trocas, acho que era a troca gasosa, que ele falava o valor, assim, tava em, sei lá, tá em 100, tava em 200, uma coisa assim. Era a troca gasosa, eu acho. Ele falava assim, se hoje ele conseguir
mantém 150 e eu não vou mais colocar ele de bruço. A gente vai supinar seu marido, que é colocar de barriga para cima, e ele vai ficar e a gente vai observar, porque isso era um bom sinal, sinal de que o pulmão dele estava se recuperando e que ele estava caminhando para ser extubado. E aí, quando o médico me disse isso, ele tem que fazer pelo menos 150. E aí, eu comecei a imaginar que no outro dia o médico ia me ligar: olha, seu esposo conseguiu fazer trocas gasosas acima de 150. Às vezes eu até imaginava assim, algum número, que agora eu não me lembro. Mas assim, eu imaginava algum número. Assim, seu marido fez não sei quanto de troca gasosa, ele tá bem, a gente supinou, não vai precisar mais colocar ele de bruço, nananana. E no outro dia, meu marido, graças a Deus, deu um estouro, porque no dia que o médico ligou, não, eu imaginei 160 por aí, porque ele vinha numa média crescendo 40. E aí no dia que o médico me ligou, ele tava 120 e poucos. E aí eu falei assim, bom, se ele tá crescendo 40 cada dia, vamos torcer que amanhã pelo menos 160 ele faça e caminhe para uma nova fase da recuperação. E aí quando foi no outro dia, ele fez 200 e cacetado. E eu fiquei super feliz. E aí eu sempre imaginava os diálogos com o médico no dia seguinte. Olha, ele hoje fez isso, fez aquilo hoje, função renal tá boa, nananana. E sempre imaginando isso. E todos os dias. E aí, assim, o médico não gosta de dizer assim, vai ficar tanto tempo entubado. Porque não tem como prever. Mas falava assim, a média de intubação aqui no hospital é de 10 dias. Eu me agarrei a esses 10 dias. E todos os dias ficava. Meu Deus, obrigada, porque hoje nós vencemos o primeiro dia. Que ele se restabeleça dentro desses 9, que são aqui a expectativa, ou antes. E sempre agradecia porque ele estava se recuperando bem. E sempre visualizava isso, sempre mentalizava isso. Então, também agradecer foi um recurso que me ajudou a não perder as esperanças. Porque eu tinha que me agarrar a alguma coisa positiva, eu tinha que ter uma âncora positiva, tinha que ter alguma coisa que me mantivesse positiva. E assim eu fui. E foi o terceiro dia, meu Deus, obrigada, porque nós vencemos o segundo dia, que ele se restabeleça e tal, e agradecia, e imaginava ele, visualizava ele, fazia muitas orações, e sempre ali focando também no que estava ao meu alcance. E os dias foram passando, e assim, tinha horas que parecia que o dia não passava, o tempo não passava, mas quando eu parava para contar que já tinha passado tantos dias, de X dias que eram esperados, eu dizia assim, meu Deus, obrigada, porque mesmo assim o tempo está passando rápido e ele está se recuperando bem. Então, assim, ter essa perspectiva, manter meu horizonte com boas expectativas, com boas perspectivas, foi uma coisa que fez toda a diferença. A situação era muito difícil, eu tinha tudo para ceder ao desespero, até pela questão da minha ansiedade mesmo, mas isso fez toda a diferença para que eu me mantivesse positiva. E Deus abençoou a gente, Deus nos deu o presente de que ele se recuperou. E a médica virou para mim e disse: o planejamento é fazer extubação amanhã. Não fez porque ele acordou um pouco agitado, e aí colocaram ele para dormir de novo. Fizeram no outro dia. E eu sempre pensava, né? Passamos mais uma fase. Eu perguntava assim, e aí agora? Qual é a expectativa? O que é esperado? E ia me pegando a isso. E sempre positiva. De que ele ia voltar para casa. De que ele estava ficando bem. De que já estava acabando. E quando ele foi extubado, graças a Deus que o pior já tinha passado. E que dentro em breve ele estaria em casa. Como de fato foi o que aconteceu. Graças a Deus. E ele está aqui. E toda essa experiência me fez ver que muitas vezes a gente tem recursos dentro da gente. A gente tem recursos dentro da gente que a gente nem imagina que a gente tem. Eu consegui cuidar da minha filha, eu consegui cuidar de mim mesma, eu consegui cuidar da minha casa, eu consegui deixar as coisas organizadas para quando meu marido voltasse. Eu consegui tranquilizar meu marido quando ele estava no hospital,
porque eu tive a oportunidade de vê-lo quando ele saiu da UTI. Eu tive a oportunidade de ver, de tranquilizar o meu marido, de ver que ele estava bem e que realmente, mais do que nunca, era a contagem regressiva para ir para casa. Então, tudo isso só me foi possível porque, principalmente, eu me permiti entrar num processo de autoconhecimento. Eu me permiti me desenvolver emocionalmente. E vocês sempre vão me ver aqui no Instagram, em todos os lugares que eu tiver a oportunidade de dizer isso. Vocês sempre vão me ver dizendo o quanto é importante você investir em autoconhecimento, o quanto é importante você passar por um processo de terapia. O próprio coaching, que não tem esse objetivo do autoconhecimento, é uma metodologia que ajuda você a se conhecer e muito. E eu digo isso pelas pessoas com quem eu trabalhei. Tanto elas dizem que descobriram coisas delas que elas não imaginavam, como eu vi a transformação daquelas pessoas conforme elas iam se descobrindo e se tornando pessoas cada vez melhores. Mesmo que você diga assim, eu não tenho condição de fazer terapia, eu não tenho condição de passar por um processo de coaching, o conhecimento está aí. O conhecimento está aqui no meu canal, o conhecimento está na internet, o conhecimento está nos livros. Não tem desculpa para a gente não se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente descobre quais são os nossos pontos fortes, a gente descobre quais são as nossas limitações e a gente consegue trabalhar com tudo aquilo que a gente tem, aproveitar tudo aquilo que a gente tem de melhor, minimizar os resultados indesejáveis das nossas limitações, né? Tentar fazer com que as nossas limitações atrapalhem menos a gente na nossa vida. Duas coisas que são muito importantes nos dias de hoje, especialmente no momento que a gente está vivendo: autoconhecimento e inteligência emocional. Então, se dê esse presente, se conheça, invista em você, se desenvolva emocionalmente, se desenvolva como pessoa, porque nessas horas de dificuldade você vai ver como vai fazer diferença na sua vida. Se eu fosse uma Priscila de 5, 6 anos, eu não sei como eu teria lidado com essa situação. Provavelmente teria chorado todos os dias, me desesperado todos os dias. E alguém tem que tomar a frente para resolver as coisas no meu lugar. Porque acho que eu não teria a mesma sabedoria que eu tive nesse momento. Então, se dê esse presente. Invista em você como pessoa, invista no seu crescimento pessoal. Que com certeza esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Esse é um investimento que nunca vai falhar na sua vida. E por último, para terminar, eu queria deixar um convite. Eu tive uma ideia aqui pro canal. Eu tô querendo colocar um vídeo especial para responder dúvidas de vocês. Já tem vídeo aqui que já me pediram para falar de alguns assuntos, já me sugeriram alguns temas. E eu queria deixar um convite. Se você quiser deixar um tema, se você quiser deixar uma dúvida, eu vou começar a usar o meu Instagram agora, agregar, né, essa rede social no meu trabalho. Vou abrir caixa de perguntas por lá, então se você tiver dúvida, você quiser me mandar por lá, eu posso, dependendo se a pergunta for legal, posso transformar em um vídeo aqui no canal para explorar o assunto com mais profundidade e criar um quadro que seria, sei lá, respondendo o leitor, Pri responde, respondendo alguma dúvida de vocês. E eu quero fazer esse quadro inicialmente uma vez por mês. Então, se você tiver alguma dúvida que você queira tirar comigo, se você quiser sugerir algum assunto, eu vou ficar muito feliz de responder. E estamos de volta, vamos retomar a programação, vamos ter vídeos aqui toda semana. Obrigada por ter ficado aqui. Obrigada por ter ficado no canal. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Obrigada por tudo, porque o meu trabalho, conhecer cada pessoa que eu conheci, as amizades que eu fiz na internet, que eu fiz através do meu trabalho, também fizeram a diferença para que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Também me ajudaram a construir o equilíbrio emocional que eu nem imaginava que eu tinha. Me ajudaram a crescer como pessoa. Então, obrigada por estar aqui, obrigada por fazer parte dessa minha trajetória de crescimento, quem está aqui há mais tempo. E a gente se vê semana que vem. Um beijo, fique com Deus e tchau!